começado a temporada. No Benfica era Roger Schmidt, o treinador da primeira jornada, no Sporting era Ruben Amorim, mas são estes treinadores que estão a lutar por títulos. No caso do Benfica, Bruno Lage já tem títulos no currículo, procura o quarto. Para Rui Borges, o treinador procura o primeiro título da carreira. Ingredientes especiais, como disse Miguel, um jogo que mexe com muitas emoções, sempre um dos jogos mais aguardados pelos adeptos. Hoje, atrevo-me a dizer, ainda mais, certamente noite difícil para os adeptos de Benfica e Sporting, muita ansiedade à espera deste grande derby. E vamos até Alvalade, onde está a repórter Bárbara Simões Nunes. Bárbara, boa tarde. Começam-se a concentrar adeptos do Sporting por aí, inclusive calculo que vão ver aí o jogo, certo? Muito bem, João Abreu, exatamente, são dezenas de adeptos que já se estão a juntar aqui ao pé do estádio José Alvalade. Aliás, o clube pediu aos adeptos para a partir da 1h30 se começarem a concentrar nas imediações do reduto leonino, até porque o cortejo sai às 3 da tarde em direção ao Estádio da Luz. Mas como disseste bem, há muitos adeptos que não conseguiram um bilhete para o Estádio da Luz e por isso mesmo as claques organizaram-se e montaram aqui num local junto ao Estádio de Alvalade televisões para que todos os adeptos, não só das claques, mas todos os sportinguistas possam assistir ao jogo. Há de facto muita expectativa para a partida de hoje. Hoje pode sair campeão da Luz. Hoje não é só mais um derby entre Benfica e Sporting, é um derby em que pode de facto decidir o novo campeão nacional. Há muita expectativa por parte dos adeptos do Sporting. O clube está perto de conquistar um bicampeonato que foge há 73 anos. É de facto muito tempo. Os adeptos sportinguistas estão à espera de que esta equipa faça história uma vez mais. Como disse, os adeptos estão aqui a reunirem-se para, a partir das 3 da tarde, seguirem rumo ao Estádio da Luz. Ainda não vimos qualquer dispositivo policial, até porque o cortejo sairá perto da CUF de Alvalade, a cerca de 200 metros do local onde nos encontramos, mas como é possível ver pelas imagens, já são muitos os adeptos que estão aqui junto ao Estádio de Alvalade, porque faz-se contagem decrescente para o derby do século, o derby que pode decidir o novo campeão nacional. Bárbara Simões Nunes, em direto de Alvalade, retoma a conversa com os meus convidados António Ribeiro Cristóvão e Luís Cristóvão. De novo, uma vez mais, boa tarde. Luís, há pouco falávamos do 11 do Benfica. A ideia geral que de alguma forma se tem, e olhando para as duas equipas esta época, é que o Benfica tem um plantel eventualmente melhor do que o do Sporting. Sim. E mais tenso que o do Sporting. Corroboras? Sim, eu creio que o Benfica tem encontrado mais opções no seu plantel e tem tido maior capacidade para ir fazendo alguma rotação da equipa, sobretudo naquela fase em que teve, portanto já na fase eliminar da Liga dos Campeões, uma sucessão de jogos entre a Europa e a Liga Portuguesa, onde Bruno Lage conseguiu rodar o seu 11, não perdendo qualidade na equipa. Esse tipo de situações, umas rotações de 5, 6 jogadores, seria sempre muito difícil para o Sporting fazer. O Sporting teve momentos de lesão em jogadores com maior importância, embora o Benfica também tenha tido muitas lesões ao longo da temporada, mas creio que os jogadores do Sporting, sobretudo no caso de Pedro Gonçalves, Gyökeres, que também teve algumas semanas com problemas físicos, mas sobretudo a ausência de Pedro Gonçalves, a ausência de Morita, Daniel Bragança e também Nuno Santos acabaram por ser jogadores que, com a influência na equipa, que acabaram por retirar muita capacidade ao Sporting de fazer outro tipo de rotação e de ter maior capacidade a partir do banco. Portanto, com esse melhor plantel fechado... E nesse sentido é quase um milagre, entre aspas, do Sporting conseguir chegar às decisões? Não diria que é um milagre, porque o início de temporada do Sporting mostrava um Sporting muitíssimo consolidado e muitíssimo capaz de até resolver esta liga bem mais cedo do que nestas últimas jornadas. A mudança de comando técnico e as dificuldades, sobretudo nas semanas de João Pereira, para que a equipa conseguisse se render, acabaram por ser fatais e creio que por expor um pouco o Sporting a maiores dificuldades. Agora, a consolidação em termos de ideia de jogo e em termos de qualidade dos jogadores que o Sporting conseguiu fazer ainda com Ruben Amorim, continua a dar frutos. E mesmo com Rui Borges, o regresso ao 3-4-3 e o regresso a algumas rotinas
que estavam muito bem trabalhadas com Ruben Amorim, demonstram que o Sporting, esta época, teve essa espécie de cinto de segurança que lhe permitiu chegar na frente a esta penúltima jornada e entrar com vantagem no jogo do título. Estamos a ver imagens do Estádio da Luz e do Estádio de Alvalade, com muitas centenas de adeptos, à espera então desse grande clássico e grande derby na cidade de Lisboa, Benfica Sporting. António Ribeiro Cristóvão, olhando para aquilo que foi a montanha-russa da época leonina, faço-lhe de alguma forma uma pergunta idêntica, se era uma coisa muito improvável de acontecer o Sporting chegar a esta altura na decisão. Era, bem, e se Ruben Amorim se tem mantido à frente da equipa, era mais do que improvável que as coisas acontecessem como estão a acontecer agora. Porque o Sporting somou 11 vitórias em 11 jogos consecutivos com Ruben Amorim. Depois é que começou a haver ali algum descalabro com a entrada de João Pereira, porque a partir daí as coisas realmente não correram bem. E quando entrou Rui Borges, também as coisas, enfim, não começaram da melhor forma, porque era a adaptação a um novo técnico, às suas ideias e às suas condições. Mas começa com uma vitória? De qualquer modo, começa com uma vitória e esse aspecto é importante. Agora, o que é verdade é que realmente o Sporting tem vindo, enfim, a percorrer uma autêntica montanha-russa neste campeonato. Dava a ideia, no princípio, de que poderia ganhar o campeonato com alguma facilidade e também muito longe do termo do campeonato, mas depois as coisas acabaram por complicar-se. Com a saída de Ruben Amorim ficou tudo muito mais difícil. A verdade é que o Sporting, mesmo passando por esses momentos menos bons, com menos bons resultados e sobretudo com algumas exibições também a condizer com esses maus resultados, o Sporting conseguiu recuperar, reabilitar-se e a verdade é que com Rui Borges o Sporting nesta altura está numa situação, enfim, de alguma vantagem, porque é também aqui de salientar o facto de o Sporting com o Rui Borges no campeonato ainda não ter perdido. E isso pode ser também, digamos que um presságio agradável para os sportinguistas no jogo de hoje. Mas pronto, o Sporting permitiu que o Benfica, entretanto, também se aproximasse, e o Benfica também nem sempre esteve bem, mas o Benfica se aproximasse, e agora aí estão os dois, de braço dado, juntos, com a mesma pontuação, 78 pontos, neste jogo, que é o jogo do século, segundo já se vai dizendo, muito embora o século tenha começado há pouco tempo e possa vir a haver mais jogos deste século. Estamos a um quarto do século. Mas estamos a um quarto do século, exatamente. E, portanto, este jogo tem todas as condições para ser um grande jogo. Agora, o que é importante é que realmente o jogo seja um jogo sereno. Sereno, quando eu digo sereno, é do aspecto disciplinar, que seja bem dirigido pelo árbitro João Pinheiro, que, aliás, vem de uma corrida. Ele foi fazer um jogo a Londres, veio a correr, foi a casa mudar de roupa e voltou para Lisboa para fazer o jogo de hoje à tarde, mas pronto, como é considerado nesta altura como melhor árbitro do campeonato, aceita-se perfeitamente a sua nomeação. E que seja um jogo de qualidade também. Enfim, também seria interessante que isso acontecesse, juntar estes três aspectos. Já está a pedir muito. Já estou a pedir muito. Uma boa arbitragem, um jogo disciplinado, um jogo de qualidade e um resultado a condizer com as exibições. Vamos ver, vamos até ao Estádio da Luz, onde está a repórter Ana Isabel Leite. Ana, muito boa tarde. Calculo que o ambiente vá aquecendo à medida que se aproxima a hora do jogo. E neste momento já são muitos os adeptos que aguardam junto ao Estádio da Luz por este derby, que consideram ser o derby dos derbys, pode ser daqui o campeão nacional, depois deste jogo terminar. E connosco temos já alguns adeptos. Um adepto que veio dos Açores, de Ponta Delgada, conseguiu bilhete, não tem bilhete. Foi difícil para resolver e não vou conseguir ver o Benfica. Eu vou no Acró e ver para ver o Benfica campeão de futebol. O Benfica vai ganhar por 10 Boazá, 10 gols de Di Maria. Com 2 golos do Di Maria. Exato, o Penal e o Liz. Há a possibilidade de ser o último jogo do Di Maria no Estádio da Luz, isto tem algum significado mais especial? O Di Maria vai ficar bom no Benfica. O Di Maria foi no Benfica. O Di Maria vai fazer tudo tipo o Benfica, amigo. E fica em Lisboa até quando? Volta para os Açores quando? Vai para os Açores na terça-feira. E vai amanhã visitar o Estádio do Benfica. O Benfica só campeão vai ficar tudo na face do Benfica. Para o meu quer dizer, eu visito para a minha família e o Santa Clara na primeira divisão.
Ok, muito obrigado. Muito obrigada a este adepto que veio de Ponta Delgada para assistir a este derby. Connosco temos mais 2 adeptos, não vieram de Ponta Delgada. O que é que significa este jogo? O que é que estão a prever que vai acontecer a partir das 6 da tarde? É um jogo muito importante para nós, acho que vamos vencer com esta gente a apoiar o Benfica, somos sempre muito mais fortes, 3-0, 2 golos de Cocos e 1 de Di Maria, vamos ser campeões hoje, só acabamos no Marquês. E ser contra o Sporting tem um sabor especial? Tem um significado especial, sabe sempre melhor ganhar contra eles, ser campeões com eles em casa, vai saber muito bem, vamos ser campeões hoje, não há outra hipótese. Eu aqui perguntava também que, olhando para trás e vendo o início da época do Benfica, houve ali algumas situações mais complicadas, a saída de Roger Schmidt, depois a contratação de Bruno Lage. Quando viu que Bruno Lage ia ser contratado, novo treinador do Benfica, esperou chegar aqui hoje com um campeonato tão renhido? Sim, penso que o Bruno Lage deu outra dimensão ao Benfica, outra garra, outro poder de... uniu todos os benfiquistas. É um benfiquista puro, nato. Esperemos celebrar os títulos, se não for possível. Esperemos de 2-8 em Braga, ser campeões nacionais, mas o objetivo é ser hoje, sem dúvida alguma, irmos festejar todos para o Marquês hoje. E se o Benfica não vencer o campeonato, acredita que Bruno Lage tem todas as condições para continuar a liderar o clube? Penso que sim, não é por aí que o Bruno Lage vai deixar de ser o treinador principal do Benfica. Penso que tem toda a margem para continuar a ser, sem dúvida alguma. Quais são as perspectivas para hoje e para esta tarde? Vai ficar por aqui à espera de ver o autocarro? Sim, espera que o autocarro chegue, toda esta moldura humana que é o Benfica, não é? O Benfica é qualquer coisa que pode haver em Portugal. O Benfica é fantástico, o Benfica é os adeptos, o Benfica é Portugal, o Benfica é tudo que há em Portugal. Não é uma, tenho 2. Então não foi difícil arranjar bilhete? Não, sem dúvida alguma. E não ponderou pôr o seu lugar à disposição? Não, sem dúvida, para hoje nunca. Nunca, nem em qualquer jogo. O meu lugar está sempre... sou do Norte, mas sempre a apoiar o Benfica, sempre cá em Lisboa. Veio do Norte? Sim, de Amarante. Veio de Amarante hoje e volta ainda hoje ou fica já cá a dormir? Se o Benfica for campeão, vou ao Marquês, faço conta de ir ao Marquês, o objetivo é esse. Esperemos toda a nação benfiquista que sejamos campeões, não é? Já hoje, e que os Marquês nos esperem, mais logo à noite. É aquilo que mais espera. Exatamente, é toda a nação benfiquista que nos espera ir ao Marquês hoje, sem dúvida. E o que é que seria o cenário ideal? Ganhar por quanto? Com golos de quem? 2-0. O ideal claro, é ganhar que nos dê a margem que sejamos campeões hoje, não é? Por 2 golos de diferença, que é o que nos dá o campeonato nacional, e que os marcadores que seja indiferente, que seja qualquer um, o que eu quero é ir ao Marquês e fecharmos o título nacional. Muito obrigada. Este adepto, e é a opinião de muitos, naturalmente, que querem que o Benfica seja campeão nacional. Já estão aqui a aguardar que o autocarro passe por volta das 4h30 da tarde. Já são muitos que tentam garantir o primeiro lugar na fila aqui da ponte para que consigam ver mais de perto, numa altura em que há muito entusiasmo por parte dos adeptos do Benfica. Esperam que seja campeão nacional e que consigam ir festejar para o Marquês. Entusiasmo muito grande dos adeptos, quer do Sporting, quer do Benfica, para o jogo desta tarde. Retomo a conversa com os meus convidados. Luís Cristóvão, muito se tem passado nestas 2 equipas, mas olhando também agora para o Benfica e para o papel do próprio Bruno Lage, ele, quando chega, consegue colocar os jogadores nos seus lugares de alguma forma e conseguiu outra coisa, pelos vistos, também importante, que foi unir os benfiquistas. Se bem que é um técnico que é muito fácil ser criticado pela massa adepta quando as coisas não correm bem. Ele ontem teve uma frase, não vou dizer ipsis verbis, mas que o sentido dela era, independentemente das diferenças, o que interessa é o apoio dos adeptos. Ele tem esse mérito de colocar as peças nos sítios e dar uma dinâmica forte à equipa e aos adeptos? É bom lembrar que Bruno Lage saiu do Benfica na sua primeira passagem depois de uma série de semanas muito difíceis. E o que se sentiu no seu regresso foi não só que ele tinha isso muito presente, como o seu grande objetivo seria, de alguma maneira,
aproveitar esse conhecimento e o reconhecimento de eventuais erros que tenha tido no processo para transformar esse conhecimento em forças. E eu creio que Bruno Lage consegue isso. Consegue, através do seu discurso, através do seu foco em ideias de união e de uma conversa direta com os adeptos, que em alguns momentos da época foi mesmo literalmente direta com os adeptos. Mas parece que nesse momento da tal conversa da garagem, de alguma forma, a seguir vai à Itália, vence a Juventus e parece ter ganho. Sim, sendo que não me parece nunca que o balneário tenha colocado Bruno Lage em causa, até porque, olhando para o lado desportivo, portanto, se no lado do exterior, do lado da comunicação, do lado daqueles que eram os objetivos pessoais, digamos assim, de Bruno Lage, em termos de recuperação de uma má experiência, isso parece-me ter sido plenamente conseguido. Bruno Lage teve o grande mérito, e sinto que o balneário reconhece isso, teve o grande mérito de conseguir organizar a equipa. E se o Benfica continua a não ser um coletivo muito forte, é um coletivo muito mais desenvolvido e com muito mais ferramentas do que era no início da temporada com Roger Schmidt. E esse é um mérito que Bruno Lage tem e que os jogadores necessariamente terão que o reconhecer. Mas, por outro lado, vemos um Benfica capaz de fazer exibições esta época, como fez contra o Atlético de Madrid, mesmo até o jogo com o Barcelona, um grande jogo de futebol. E depois parece haver alguns apagões na equipa do Benfica, sem dúvida assim, nenhuma. Como houve com o Casa Pia em Rio Maior, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, percebe-se. Quando parece que a equipa está a levantar voo, parece ali um buraco. Eu creio que isso tem que ver depois com a atuação técnica de Bruno Lage, que é um treinador que, em determinados momentos, prepara a equipa de uma forma muito específica para o adversário. Isso aconteceu de forma muito evidente no jogo contra o Atlético de Madrid, aconteceu agora mais recentemente no jogo do Dragão, no jogo do Barcelona, sobretudo na primeira parte, nos primeiros 60 minutos, o Benfica estava muito atento e muito bem posicionado, muito bem trabalhado para reconhecer eventuais fragilidades ou erros que o Barcelona pudesse cometer e, portanto, há aí uma preparação específica que eu creio que aumenta a capacidade de resposta do Benfica em jogo. Depois, nos momentos em que toca clamar mais por uma identidade coletiva, uma ideia de jogo mais sustentada por todos os seus elementos, aí parece-me que Bruno Lage e o Benfica têm algumas carências, que são normalmente respondidas pelo lado individual. Já dissemos aqui, tem um plantel com muitas opções e tem jogadores de elevadíssima craveira técnica, mas que pode falhar coletivamente nesses momentos, até, mais uma vez, um pouco à imagem do Sporting, momentos de alguma descompressão, quando o adversário se fecha muito e a equipa tem que dar alguma resposta em termos de criatividade coletiva, quer Benfica, quer Sporting, tem aí a sua grande fragilidade desta temporada. António, temos visto então este Benfica que em momentos-chave desta temporada tem-se mostrado muito forte e alguns jogos, como o do Dragão também, em que foi absolutamente perentório e categórico e de alguma forma Bruno Lage é muito forte na preparação destes jogos, como o que vamos ter hoje? Pois, parece ser realmente muito forte para esses jogos e depois claudicar um pouco nos jogos em que aparentemente o Benfica iria encontrar menores dificuldades. A verdade é que Bruno Lage... Como, por exemplo, o último na Moreira, com o último na Moreira, a segunda parte. Não é? E o jogo com o Arouca em casa, que também não correu nada bem, inclusive o Benfica cedendo um empate à equipa do Arouca nos últimos instantes do jogo. O que é verdade é que Bruno Lage recebe o Benfica que lhe chega às mãos em condições bastante difíceis. O Benfica vem de um período de maus jogos, de maus resultados, de más exibições e, sobretudo, de muita contestação ao técnico Roger Schmidt, que de facto já estava a ser mal visto no Estádio da Luz e que muito dificilmente foi posto a andar pelo presidente do Benfica, que teve sempre alguma dificuldade em deixar a entender que seria esse o seu principal recurso, isto é, desvincular-se do técnico alemão que estava ao serviço do Benfica. Mas a verdade é que as coisas aconteceram inevitavelmente e depois, quando a equipa chega a Rui Borges, chega realmente um pouco esfarangalhada e a fazer, de facto, um futebol que não era compatível com aquilo que eram as qualidades e a qualidade individual dos seus jogadores. O Benfica, como o Luís já salientou, tem um plantel muito vasto, muito mais do que o Sporting, mas também é um plantel com qualidade. Claro que houve alguns jogadores que tardaram a aparecer, por exemplo, o caso
do seu ponta de lança, que realmente hoje, Pavlidis, que está a fazer agora um excelente campeonato, mas que demorou muito tempo, digamos que a manifestar-se no Benfica como um grande jogador. Vamos até Alvalade de novo, Bárbara, porque o ambiente está festivo por aí. O ambiente vai aquecendo à medida que o tempo vai passando. Estamos a meia hora do início do cortejo, que não vai começar exatamente neste local, vai começar perto da CUF de Alvalade, a cerca de 200, 300 metros, mas de facto os adeptos do Sporting já se vão juntando, muitos deles a fazer a festa, a cantarem pelo Sporting e a perspectivarem também um grande dia, uma grande tarde. Há de facto muita expectativa. Os Sportingistas querem conquistar o bicampeonato. O ano passado festejaram com o Ruben Amorim, este ano podem festejar com o Rui Borges. Há muita expectativa, muito positivismo junto dos adeptos do Sporting, que vão aguardando pelo início do cortejo. A polícia também já chegou aqui com todas as motas e o dispositivo policial vai-se começando a uniformizar para o cortejo começar por volta das 3 da tarde, num percurso que até ao Estádio da Luz é de cerca de 2,5 km e que demorará cerca de 1 hora. Depois, na entrada para o Estádio da Luz, os adeptos do Sporting vão ser divididos em vários grupos, mais ou menos de 100 a 150 adeptos, para fazerem uma revista minuciosa para que depois possam entrar nas bancadas do Estádio da Luz e assistir a um derby que pode ser absolutamente decisivo para a escolha, para a decisão do novo campeão nacional. A festa vai-se fazendo a bom ritmo, muita animação aqui junto do Estádio de Alvalade, João. Ambiente de festa em Alvalade, também ambiente de festa na Luz. Vamos fazer um curto intervalo nesta emissão. Até já. Para depilar a zona íntima, eu escolho Venus Intimate. Desenvolvida especialmente para a pele mais sensível e pelos mais fortes. Com uma barra de proteção que ajuda a proteger a pele de irritações e a evitar pelos encravados. Uma depilação feita para a tua pele. Pele suave em 5 minutos. Venus. Oh, malta, muito bom. Pavlidis, vais ter que entrar outra vez. Outra vez? É a quarta vez. Resumos dos golos. Ausnes, vem também. Eu? Estás em todas. Nós, liga tudo a que ligas. Aproveita a vida sem alergias. Com Claritin. Rápido, com uma toma diária e sem efeito sedativo. Claritin alivia eficazmente os vários sintomas causados por alérgenos interiores e exteriores. Viva livre com Claritin. Bayer. Quando comprar se torna aborrecido. Está na altura de encontrar aquilo de que realmente gosta. A Catawiki tem 100.000 objetos para leilão todas as semanas. Sinta toda a emoção dos leilões, a partir de apenas €1. Catawiki. Objetos especiais, selecionados por especialistas. Para poupar, o meu primo aconselhou painéis solares para ali. Cá estão. E para aí uma salamandra. Lá está. E aqui encaixou janelas eficientes. É quem tem boas ideias. Passa a palavra. Para o crédito, fale com o CTLM e passa a palavra também. CTLM, o crédito bem pensado. Cinema em Festa, de segunda à quarta-feira, 12 a 14 de maio. Todos os filmes, todas as sessões por todo o país, por apenas €3,5. O cinema é uma festa. Vamos juntos. Experimente Listerine. Mesmo que não se veja, a placa bacteriana está lá. Listerine é 5 vezes mais eficaz na redução da placa bacteriana do que apenas com escovagem e fio dentário. Para um hálito mais fresco e uma boca saudável, completa a sua rotina com o Listerine. Fisiocreme pulverizador para seguires com o teu dia-a-dia. Com efeito frio, Fisiocreme Spray Activize alivia de forma rápida e duradoura a dor muscular e articular.